Oi gente, eu sou a Carol. Hoje eu tô invadindo o canal da doutora Simone para entrevistar o Dr. Guto Giordani aqui em São Paulo no Ateliê Oral. A gente vai fazer algumas perguntas, vamos tentar direcionar mais para a área de periodontia e direcionado para a parte cirúrgica, né, doutor Gustavo? Legal, muito prazer receber vocês aqui no Ateliê Oral. Prazer estar no canal de vocês, Odonto Facialis, sejam muito bem-vindos. E me conta como é que foi a sua trajetória até você chegar aqui no ateliê. Minha trajetória é um pouco recente, né? Eu estou na odontologia há 9, 10 anos, se eu não me engano. A minha formação é de cirurgia bucomaxilofacial. Eu comecei junto com o Dr. Marcos Pita, que é um exímio cirurgião bucomaxilofacial, querendo cirurgia ortognática. Depois eu fui descobrindo que a parte minuciosa e estética da cirurgia é que mais me atraía. E aí eu fui para a parte de implantodontia e de periodontia. A minha trajetória no Ateliê Oral começou com um evento não muito feliz. A gente veio assumir a implantodontia da clínica depois do falecimento do Adalto, que era um dos 3 sócios aqui da clínica. E depois dessa, acho que são já 8 anos e meio, se eu não me engano, que a gente está aqui. Depois disso a gente foi se desenvolvendo e se encontrando tanto que foi ficando, e hoje eu estou aqui já todos os dias e é um prazer enorme integrando as especialidades. Representando o Ateliê Oral exatamente. Pelo mundo, né? Que eu vi, você estava no sul da África, não é isso? Há um tempo atrás, na Arábia Saudita. Exatamente. Há um tempo atrás, dando uma palestra, eu acompanhei lá. Eu estou assim, muito feliz com isso, na verdade. A oportunidade de poder conhecer o mundo e dividir um pouco do que a gente está fazendo aqui com pessoas de diferentes culturas, diferentes níveis de odontologia, você poder dividir e trazer o que eles têm também, não só de dificuldades, mas de excelência, a possibilidade de estar em contato com profissionais excelentes, que talvez isso seria impossível anos atrás. Essa comunicação ficou tão fácil hoje com rede social, você está num canto do mundo de uma maneira tão fácil, é muito gratificante. Uma realização pessoal muito grande de estar em contato com esse público e ao mesmo tempo sentir lisonjeado de ter essa possibilidade de poder atravessar muitas vezes continentes e poder levar a nossa odontologia, que sem dúvida nenhuma, na possibilidade de conhecer outras culturas, outros países e outros níveis de odontologia, visualizar que a nossa odontologia brasileira hoje ela está num nível talvez próximo de ser imbatível. Assim, a gente está num caminho muito legal, isso é muito, muito bacana. Eu, como graduanda, quando eu decidi fazer odontologia, eu fui buscar muito por isso. Sim. E aqui eu acredito que no Brasil o investimento em pesquisas ainda seja muito precário. Mas a qualidade que a gente tem dos nossos profissionais e a gente poder levar isso para o mundo, eu acho que é uma oportunidade muito grande. Sem dúvida. E eu acho que está muito bem representados aí da parte de vocês. Sem dúvida. A gente pegou algumas perguntas mais específicas, consultei os meus mestres lá no Rio de Janeiro, que são a Marcela Mello e o Luiz Paulo Diniz, agradeço muito a eles. Qual a sua visão a respeito da utilização do PRF como um material de enxerto? Você utiliza? Seus casos, você acha que ele tem mais sucesso? Em relação aos outros materiais de enxertia, como você faz essa comparação? O PRF é algo que se fala muito recentemente, mas já é algo testado já há bastante tempo, né? A gente usa sim o PRF é um material, é um enxerto fantástico, fácil de ser produzido. A plaqueta rica em fibrina, né, que é o PRF, é uma evolução ou uma mudança daquilo que já se usava muito, que era o PRP. Depois de alguns estudos foi descoberto de que o PRP ao longo prazo não tinha o efeito que era esperado, mas os estudos mostram que o PRF funciona muito bem e dentro da nossa casuística, sem dúvida nenhuma, ela funciona muito bem. O PRF é usado muito para extrações e enxertos de alvéolo, como coadjuvantes no uso de recobrimento radicular. O PRF ele favorece a angiogênese, ele libera fatores de crescimento, a gente tem uma resposta cicatricial muito mais rápida, nível de edema menor, cicatrização mais confortável para o paciente e reintervenções pós-enxerto muito mais rápidas. São alguns estudos comparando, quando você usa o PRF você consegue um resultado mais rápido e melhor. Eu acredito que tudo que a gente consegue potencializar resultado, tudo que a gente consegue ser mais rápido e menos invasivo para o paciente é sempre benéfico. E dentro da nossa rotina isso funciona muito bem. É um procedimento simples,
Com a simples remoção do sangue do próprio paciente, você faz um processo de centrifugação sem o uso de nenhum tipo de toxina, como a trombina, no caso do PRP, e você consegue um material de enxerto muito bom. Sou fã, gosto bastante, acho que tem o seu uso garantido aí nos enxertos. A gente sabe que aqui no Ateliê Oral vocês têm o spa, né? Que a gente consegue chegar aqui e realizar tratamentos com tempo curto, com tempo reduzido. Você acha que o PRF é um fator muito importante nessa abordagem que o Ateliê Oral tem? Eu acho que o PRF ele é um dos exemplos. Hoje em dia, eu acho que isso não acontece não só aqui, mas em qualquer lugar hoje do Brasil e talvez do mundo, a possibilidade de tratamentos mais rápidos agradam demais os nossos pacientes. Hoje em dia o mundo está muito mais rápido, as pessoas estão sem tempo e os tratamentos carecem dessa rapidez, sempre pensando em a gente garantir sempre uma excelência. E esse material de enxertia promove resultados mais rápidos, mais satisfatórios, potencializa a cicatrização e vai de encontro a tudo que você está falando. Os tratamentos serem mais rápidos. A gente atende muito paciente de fora e esses pacientes querem vir, ser atendidos e voltar o mais rápido possível. E sem dúvida isso garante, ou pelo menos disponibiliza um tempo de tratamento menor. Em caso de recobrimento radicular, qual é a sua opinião a respeito da utilização da matriz derivada do esmalte? Também sou fã. Funciona? Funciona. Gosto muito da matriz, comercialmente produzida, disponibilizada pelo Endogain, né, que é a da Straumann. A matriz derivada de esmalte funciona também muito bem e a gente usa para recobrimento radicular. Esse produto, ele é um produto que vai promover basicamente dois pontos importantes. Ele potencializa a cicatrização do tecido mole, ele deixa a cicatrização mais rápida e menos dolorida e também desenvolve um edema menor pela angiogênese, né, que é a potencialização da cicatrização dos tecidos moles, além de você também promover e favorecer a reconstituição do tecido periodontal do dente perdido. Então, em recobrimento radicular, a preparação com o Endogain, né, da matriz derivada de esmalte, e a cicatrização pós-operatória, os resultados, sem dúvida, eles são muito melhores. Para recobrimento radicular, sem a menor sombra de dúvidas, além de defeitos de furca, defeitos de grau de furca 2, 3, muitas vezes eram muito mais complexos de serem tratados, com o uso do Endogain a gente vê resultados bem legais. Então eu sou fã, gosto, utilizo e vejo isso nos meus pacientes. A resposta é muito melhor e a gente às vezes consegue resultados que antes a gente não conseguia e a gente de repente até se surpreende com a potencialização dos resultados. Então vai do mesmo encontro do PRF. Se a gente pode potencializar com segurança usando um material que já foi testado há muito tempo, eu sou totalmente a favor. Legal. Hoje na periodontia, a gente sabe que o enxerto de tecido conjuntivo subepitelial é padrão ouro quando a gente fala de recobrimento e mudança de fenótipo. Mas eu queria saber a sua opinião sobre o enxerto gengival livre. Bom, enxerto de tecido conjuntivo já está bastante falado, né? Sem dúvida nenhuma, como você falou, é o padrão ouro. A gente sabe que substitutos gengivais funcionam bem, mas não tantos quanto tecido conjuntivo. Em nossos casos, tanto de recobrimento quanto de implante, a gente usa em 100% dos casos, diante do benefício que a gente vê nos nossos pacientes, nas respostas e nos trabalhos de longevidade. O enxerto gengival livre, na minha opinião, ele tem sim, sem dúvida, a sua indicação. Ele funciona muito bem para ganhos de faixa de tecido queratinizado, porém, na nossa opinião, aqui no Ateliê Oral e minha pessoal, o enxerto gengival livre, ele não tem uso, a gente praticamente não usa. Pelo fato de você promover uma coloração estética que não agrada muito os pacientes. E a gente sabe que a demanda estética é muito importante. Hoje em dia, então. E com enxertos e técnicas com uso só do tecido conjuntivo, de tal maneira com técnicas de sutura e você deixando ele exposto, você consegue um ganho de tecido queratinizado sem haver a necessidade do enxerto gengival livre com o uso de epitélio, ganhando o benefício de ganhar tecido queratinizado e não necessitando de um enxerto que vai alterar a coloração e muitas vezes promove um pós-operatório desconfortável para o paciente, já que a remoção faz uma cicatrização por segunda intenção. Então, dentro da nossa rotina aqui, eu não uso, mas também não discrimino. Acho que tem o seu papel, muitos fazem muito bem
e eu acho que funciona muito bem, mas eu acho que existem outras técnicas que podem substituir e ter um resultado muito semelhante. Nas redes sociais, eu vi que você, em alguns casos, utiliza o bisturi elétrico. Eu já ouvi muitas opiniões diversas com relação ao uso do bisturi elétrico. Ah, e se pegar no osso, vai necrosar e tal. Então, eu acho que tem grupos de periodontistas que ainda recriminam um pouco esse uso. Então, eu queria saber qual a sua opinião sobre isso e eu queria saber qual a técnica que você utiliza para ter essa previsibilidade tão positiva num pós-operatório com a utilização do bisturi. Perfeito. Acho que essa pergunta é bem legal e gera muita discussão mesmo. Como toda e qualquer apresentação que a gente faz em qualquer congresso ou qualquer discussão que a gente vai ter a respeito disso, a gente coloca que nós somos clínicos. As nossas evidências, sem dúvida nenhuma, elas são baseadas em evidências científicas, porque é claro que a gente vai testar alguma coisa na clínica ou a gente vai promover uma técnica que a gente já sabe que ela é testada, consagrada e tem um resultado a longo prazo. Mas a gente também acredita muito nas nossas evidências clínicas somadas às científicas. E o Ateliê Oral ele existe há 25 anos. A escola que eu tenho de periodontia, que veio do Dr. Eric Van Doren, eu aprendi também dessa maneira. E o uso do nosso, para aumento de coroa clínica, a remoção de tecido gengival, na grande maioria das vezes sim é feita com bisturi elétrico. Por que eu falei das evidências clínicas e científicas? Porque a gente tem uma casuística muito grande, como eu falei, o ateliê existe há 25 anos, trabalha com plastia gengival todo esse tempo. Existe uma casuística muito grande e um acompanhamento dos pacientes muito grande. Então, a partir do momento que a gente faz uma técnica, seja ela discutível ou não, e a gente vê um acompanhamento dos pacientes e a longevidade disso em inúmeros casos, a gente acaba acreditando bastante naquilo que a gente vê também. O uso do bisturi elétrico, em casos de plastia gengival, sem dúvida nenhuma tem que ser feito de uma maneira consciente. Você não vai usar o bisturi elétrico numa potência altíssima e ficar queimando o tecido gengival indiscriminadamente. Ele deve ser feito de uma maneira delicada, com um bisturi regulado, com uma ponta adequada e sempre sendo irrigado com soro fisiológico gelado ou bolinhas de algodão para você sempre deixar esse tecido refrigerado. Uma boa secretária faz toda a diferença. Sem dúvida. Na literatura a gente vai encontrar técnicas com lâmina fria, com o uso do bisturi elétrico e com o uso do laser, que sem dúvida funciona muito bem. Dentro da nossa rotina, o bisturi elétrico ele facilita muito a remoção do tecido gengival, facilita muito a visualização do que você está fazendo e a partir do momento que você domina esse instrumento, você consegue colher resultados dele fantásticos. E quando você acompanha a longo prazo, você percebe que clinicamente você não tem absolutamente nenhum tipo de contraindicação. Claro que se você vai usar o instrumento, não só a lâmina fria, o bisturi elétrico ou o laser de maneira indiscriminada, ou você não domina, você vai causar problemas para o tecido, você vai causar colher um pós-operatório, assim não só como a plastia, mas qualquer técnica cirúrgica, restauradora. Área estética, uma recessão. Sem dúvida, sem dúvida. E quando você vai para alguns trabalhos e você vê uma linha de periodontistas que não recomenda isso, é claro que você tem que ficar atento. Mas dentro da nossa experiência clínica a gente não tem absolutamente nenhuma implicância. Então se a gente tem resultado e a gente acompanha esse longo prazo e tem sucesso, eu não vou mudar a técnica porque funciona. Laser de alta potência ou qualquer tipo de laser para essa técnica, se você chegar em qualquer palestra e falar que você tem que fazer com laser e colocar isso dentro da odontologia, quantos têm a possibilidade de fazer esse tipo de técnica? Então, sem dúvida, o bisturi elétrico é um material simples de ser adquirido, fácil de dominar e bem usado, funciona muito bem. Em casos de dentes anteriores superiores, você utiliza como protocolo a colocação do implante junto com o conjuntivo ou você primeiro avalia o defeito? Porque eu estava olhando que o Dr. Mário Grossman, por exemplo, ele utiliza como protocolo o implante com conjuntivo. Como é que você vê essa técnica? A gente também. Enxerto de tecido conjuntivo, como a sua pergunta me falou de dentes anteriores e superiores, na nossa rotina ele está indicado não só em casos estéticos. Hoje a gente faz implantes com enxerto de tecido conjuntivo em todos os casos, mesmo sendo um segundo molar, por exemplo. Porque se a gente for para a literatura e a gente acompanhar isso nos nossos casos, quando a gente faz um aumento de biotipo tecidual com enxerto de tecido conjuntivo, a longevidade e estabilidade do tecido periimplantar ao longo prazo é muito maior.
Então, partindo desse princípio biológico e acompanhando os casos clinicamente, quando você tem uma espessura tecidual, acúmulo de alimento, perfil de emergência da restauração, longevidade, proteção à recessão gengival, estabilidade óssea ao redor do implante. São vários os benefícios que você vai colher ao longo prazo com uma técnica extremamente simples. Hoje a técnica é rápida, simples. Em 10 minutos você remove o enxerto de tecido conjuntivo. Você? Não. Você. Digamos que a técnica é muito simples. E eu tenho a graça de ter aprendido com um cirurgião assim, que torna tudo muito simples. E funciona muito bem, é muito rápido, é indolor para o paciente. É aquele mito de que o enxerto de tecido conjuntivo é dolorido, que provoca necrose palatina. Feito direitinho, bem acompanhado, sem a menor sombra de dúvida, é extremamente confortável. E eu falo isso porque a gente faz com todos os nossos pacientes. A partir do momento que você faz isso em todos os seus casos, você percebe que isso na rotina do dia a dia é super simples, é super tranquilo. Os pacientes entram nessa muito bem. E um pós-operatório mais tranquilo. Confortável, sem a menor sombra de dúvida. Hoje em dia, a previsibilidade com enxerto de tecido conjuntivo, eu não falo em 100% porque às vezes biologia 1 mais 1 não é 2, mas é muito previsível, é de dia a dia. Então, sim, sem dúvida, os nossos casos, tanto de anteriores quanto de posteriores, quando a gente faz implante, a gente preconiza enxerto de tecido conjuntivo. É claro que a gente, antes de qualquer extração ou implante, eu vou verificar a quantidade de espessura óssea, se há necessidade de fazer uma técnica de regeneração prévia ou não. Mas dado o momento que eu consigo instalar um implante, eu tenho osso suficiente para isso, eu posso instalar um implante, a gente preconiza em 100% dos casos enxerto de tecido mole, pela estabilidade que isso vai dar a longo prazo. Sem dúvida, você também disponibiliza para a parte protética tecido suficiente para fazer um perfil de emergência adequado, para ter uma zona de transição adequada e, consequentemente, estética, saúde, função e longevidade dessa restauração. Então, eu sou fã, sem dúvida. É isso aí. Doutor Gustavo, deixa eu perguntar uma coisa. Essas evidências científicas que você me falou com relação a esse conjuntivo implante, existem artigos? Muitos. Eles, a gente pode disponibilizar um para o pessoal aqui embaixo no canal? Sem dúvida. Então a gente vai disponibilizar um link aqui embaixo para vocês acessarem o artigo e terem mais um embasamento aí de acordo com o que a gente conversou aqui. Queria agradecer aqui ao pessoal do Ateliê Oral, ao pessoal do marketing que nos atendeu muito bem, a disponibilidade do Dr. Gustavo, que conseguiu um horário, foi muito difícil. Então, daqui a pouco volta o vídeo com a doutora Simone. Fiquem ligados que semana que vem tem vídeo novo no canal com mais conteúdo para vocês, a gente abordando aqui a odontologia como um todo. Um beijo e até mais. Foi um prazer enorme. Obrigado, Carol. Beijo, gente.